Fala galera, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo sobre corrente elétrica. Neste vídeo eu vou abordar o que é a corrente elétrica. É mais um vídeo do canal Partiu Física. O que é a corrente elétrica? Para responder essa pergunta eu vou começar fazendo uma relação com calor. Dois corpos com diferentes temperaturas, quando eles estão em contato térmico, vai existir um fluxo de energia térmica, calor, que é a energia térmica em transferência entre corpos com diferentes temperaturas. Esse calor vai do corpo com temperatura mais alta para o corpo com temperatura mais baixa. Isso pode provocar a variação de temperatura dos corpos envolvidos. Isso ocorre até que os corpos cheguem à mesma temperatura. Dessa forma, o fluxo de energia térmica vai cessar. Então vamos pensar na corrente elétrica. Eu tenho um condutor elétrico que possui extremidades. Cada extremidade tem um potencial elétrico diferente. Logo eu vou ter uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai provocar um fluxo de carga elétrica. Esse fluxo vai de uma extremidade para outra extremidade desse condutor elétrico. Então vamos entender aí. Diferença de temperatura provoca um fluxo de energia térmica. Já a diferença de potencial elétrico vai provocar um outro fluxo, o fluxo de carga elétrica. Mas como fazer para o fluxo não cessar? Para isso, eu preciso manter uma diferença de potencial, DDP, ou também chamada de voltagem ou tensão. Mas como é que eu mantenho isso? Utilizando uma fonte. Exemplos de fonte: pilha, bateria, são objetos que vão me dar essa DDP, essa diferença de potencial. Então, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica, tendo movimento de carga elétrica, fluxo de carga elétrica. E que carga elétrica seria essa? Quando eu trabalho com um fio de metal, a carga elétrica que vai estar envolvida no problema será o elétron livre, que possui carga elétrica negativa. O que é esse movimento ordenado? Eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial. Isso vai fazer com que exista um campo elétrico neste fio, dentro deste fio. Isso vai provocar um movimento com direção e sentido. Dessa forma, o elétron não vai estar se movimentando de forma caótica. E esse campo elétrico envolvido aí no problema, como é que ele é orientado? Ele é orientado do maior para o menor potencial. Com isso, vamos discutir aí o sentido da corrente elétrica. Nós temos dois sentidos: o real e o convencional. No real, o sentido é o mesmo sentido que vai do menor potencial para o maior potencial. Dessa forma, o sentido real ele é contrário ao sentido do campo elétrico. Como você pode ver nessa figura, o campo elétrico está para a esquerda, o elétron está indo para a sua direita, logo a corrente elétrica está indo para a sua direita. Então, no sentido real, a corrente elétrica vai do polo negativo para o polo positivo. Já no sentido convencional, nós temos o sentido indo do maior potencial para o menor potencial. Dessa forma, ele possui o mesmo sentido do campo elétrico. Essa situação é como se fosse um fluxo de cargas positivas com o mesmo módulo do fluxo dos elétrons livres. Então, você repara pela figura, tem cargas positivas indo para a esquerda, campo elétrico para a esquerda, corrente elétrica para a esquerda. No sentido convencional, a corrente vai do polo positivo para o polo negativo. É esse sentido que eu utilizo nos circuitos. Gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.